Olá, meu nome é Marcelo Matti e hoje nós estamos recebendo aqui no Café com Matti o ex-governador Fernando Pimentel. Ele nasceu em Belo Horizonte, é casado, tem 3 filhos, é formado em Economia pela PUC e em Ciência Política pela UFMG e também é um dos fundadores do PT. Fernando foi secretário de Fazenda de Belo Horizonte na gestão de Patrus Ananias e também secretário de Governo e Planejamento no primeiro mandato do prefeito Célio de Castro, de 97 a 2000. 2000. Aqui um parênteses, Fernando. Você lembra que quando eu cheguei aqui em Minas, em 97, cheguei em julho de 97, a primeira visita que eu recebi na minha casa lá no Retiro. Sou o doutor Célio. Doutor Célio e você. E eu junto, exatamente. Isso. Posso chamar de você, né? Ué, lógico. Então tá bom. Mas foi mesmo. E vocês foram me convidar para o aniversário da cidade de Belo Horizonte, que era em dezembro de 97, isso mesmo. E para um torneio de futebol, torneio de centenário, uma coisa assim. Você tem memória boa. Isso. Doutor Célio, pouco depois ficou doente, né? Se foi, querido doutor Célio, para quem não conheceu, um médico de família, a moda antiga, daqueles que visitava os clientes e conhecia as pessoas pelo nome, enfim, clínico geral e médico de família, uma pessoa de um valor inestimável. Uhum. E, enfim, tenho muita saudade dele. Você foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte, depois, junto com o Célio. Em 2000. Em 2000. Ele se afastou em 2001. Ele se afastou em 2001. Quando ele teve um AVC, não é? Isso. E não retornou mais. E 3 anos depois você foi eleito com 68,5% dos votos válidos. Prefeito. Pelo primeiro turno, prefeito de Belo Horizonte, e governou a cidade de 2005 a 2008. Foi também ministro da Indústria e Comércio do governo federal, da Dilma. Sim. E depois voltou para Belo Horizonte. Bom, seja bem-vindo ao Café com Matti, Fernando, é um prazer ter você aqui. E a propósito, um outro amigo em comum, Paulo Brant, esteve aqui a semana passada. Grande amigo, foi meu colega de faculdade. Isso. Quer dizer, não como estudante, mas como professor. Professor de Economia. Ele lembrou disso. Da UFMG, nós demos aula no Departamento de Economia há muitos anos juntos. Isso. Né? E depois eu saí, ele continuou mais um tempo, mas depois ele se afastou também, porque ele foi para a iniciativa privada e ele era do BDMG também. Isso, foi diretor do BDMG, foi professor de economia, te mandou um abraço. Grande amigo. Mas não conta para ninguém não, senão o Novo rompe com ele definitivamente. Não tem isso não. O Fernando, você andou meio recluso, né, quieto. Sim. Nesses últimos 3 anos. Verdade. Enfrentou inúmeros processos, acusações, a Operação Acrônimo, que alegadamente apurava arrecadações indevidas para sua campanha em 2016. Sim. Agora você está de volta à política, com uma provável candidatura a deputado federal, é isso? Isso. Pré-candidato a gente tem que falar, né? Porque a legislação só permite falar em candidatura depois do dia 15 de agosto, se não me engano. Mas eu, de fato, sou pré-candidato. Está confirmado? Porque o partido não confirmava. Não está confirmado. Eu sou pré-candidato a deputado federal, embora o encontro oficial do PT que vai designar as chapas seja no final de julho agora, mas está confirmado. Eu estou, na verdade, atendendo a uma convocação do presidente Lula, que me chamou lá em São Paulo, se não me engano, no início do ano passado, e outras lideranças do partido também, né, foram chamadas nessa tarefa de ter uma chapa forte para a Câmara Federal, porque senão é impossível governar o Brasil, né? Nós estamos vendo aí, o Congresso hoje tem uma importância fundamental para qualquer presidente que chegue lá, né? E eu quero crer que o presidente que vai chegar, o próximo é o Lula, e vamos ajudá-lo a governar. Tá, tem um cafezinho aí, não é sonográfico? Eu comecei e vou continuar no café. Tá bem. Você iniciou um blog, né, para a sua campanha política, Voz Ativa? Eu estou fazendo um podcast por sugestão da Carol, minha esposa, que é jornalista como você, e ela até tinha insistido antes. Mas eu protelei um pouco e agora começamos e é muito interessante. Bom, você está com essa experiência aqui do Café com Mate. Estou tentando também. Mas você já é da profissão há muito tempo, né? Eu não sou, estou me divertindo um pouco.
E acho que acaba que a gente contribui, como você aqui, para, vamos chamar assim, Marcelo, elevar o nível do debate, né? Do debate político, do debate social, enfim, o Brasil está precisando disso, né? Espaços de construção democrática, espaços de reflexão. O ambiente está muito tóxico, né? Está muito pesado, e muito eu acho que precisa ter espaços como esse aqui que você criou, como o meu lá, e outros que eu acho que estão fazendo esse esforço, eu acho importante para o país, né? E seu blog chama-se Voz Ativa, né? Abre com uma música do Chico Buarque. Que né? é Roda Viva. Isso. Mas como tem o Roda Viva da TV Cultura, na sequência da música ele fala em voz ativa, né? A gente quer ter voz ativa, né? Isso. Então abre com esse trecho. E o Chico, muito gentil, autorizou que a gente use a música. Autorizou, nós pedimos, ele autorizou. Então estamos usando, tá bacana. O ambiente está tão polarizado, assim, né? Tão odiento e tão antagônico que até essa sua lembrança do Chico me lembrou um episódio há 2 anos atrás com nosso amigo em comum Paulinho Brant. Sim. Eu, secretário de Cultura, fui visitar Diamantina. Sim. Tinha uma vesperata, o Paulo queria que eu assistisse uma vesperata para entender o que é Diamantina e o Norte de Minas. E depois nós descemos uma ruazinha assim que vai em direção ao mercado, aquele mercado maravilhoso. Muito bonito, mercado municipal. E tem uma livraria à esquerda. Isso. E essa livraria serve vinhos também, uns quitutes. É um bar de livraria, uma livraria, e tinha um líder regional do Partido Novo tocando violão, fez uma homenagem para o Paulo Brant, nós sentamos na mesa, e ele tocou uma música do Chico Buarque. Olha só. E eu, como fico assim no limite entre o bom humor e a provocação, eu perguntei para ele, essa música aí é do Chico Buarque, né? Ele falou, ele é fundador do Partido Novo, né? Rapaz, começou a voar a cadeira para tudo. Você está brincando. Aí o Paulo falou, não, para. Ele está no governo com a gente, ele é secretário de Cultura, enfim. E bola para frente. Mas até o repertório do Chico Buarque serve para motivo de briga, né? De briga, né? Impressionante. Fernando, o meu mentor na Globo, assim, a pessoa que não só me acolheu no jornalismo, mas me promoveu, que depois eu saí do jornalismo para a área administrativa. O Evandro Carlos de Andrade, sim, grande jornalista, e ele dizia que os jornalistas deviam ter muito cuidado com a qualidade da informação, com a apuração correta, com o contraditório, com ouvir todas as partes envolvidas, enfim, ter muito cuidado, porque uma informação, uma notícia mal apurada pode causar um dano irreparável à honra e à reputação de uma pessoa. É verdade. Né? E ele falava sobre a isenção e a qualidade da informação, assim, obsessivamente com nossa equipe, isso há 40 anos atrás, no Globo, que eu trabalhei com ele. No jornal. No jornal, né? E na TV Globo. Você enfrentou tantos processos, né? Você acha que consegue recuperar a sua reputação, o seu nome e voltar à política, apesar de tudo o que aconteceu, de tantas acusações que foram feitas contra você? Pois é. Assim, integralmente, acho que não. Eu acho que o prejuízo causado por uma operação como foi contra a minha Acrônimo e como foi a Lava Jato contra outras lideranças, não só do PT, de outros partidos políticos, inclusive o presidente Lula, né? E principalmente o presidente Lula, uma parte desse prejuízo é irreparável, não tem dúvida disso, né? Você, jornalista, sabe disso. Condenação da manchete, absolvição não dá, né? Ainda que a imprensa cubra, e nisso eu tenho que fazer o registro, cobriu corretamente quando eu fui absolvido, mas aí é uma nota coberta, é uma passagenzinha, é o contrário do que foi. Essa é uma questão terrível no Brasil, eu acho, viu, Marcelo? Porque o que aconteceu foi um estrago, acabou virando uma campanha contra a política de maneira geral, né? A Lava Jato, e mesmo antes, o episódio do Mensalão, eles se viram para embutir naquela tentativa de apuração de fatos que podiam, né, algumas coisas eram verdadeiras, mas da forma como foi espetacularizado o processo judicial,
E isso causou um dano para a instituição da política, é a minha avaliação. E, de alguma forma, contribuiu para esse clima que você dizia aí, meio odiento, né, que está hoje no Brasil. E também para a eleição de outsiders, dos antipolíticos. Exatamente. Das pessoas que negam a política partidária, negam a existência do parlamento, do Congresso. E negam e questionam, né? E questionam. Para que serve isso aí, né? Isso, é tudo a melhor mesma coisa. Fechar, porque, enfim. Então, assim, mas ainda assim, vou te dizer alto e bom som. E digo isso porque eu sempre disse e vou continuar dizendo. Tem danos provocados pelo exercício incorreto do jornalista? Tem. Mas antes esses danos do que a censura, do que a limitação do direito à informação, né? É melhor correr o risco de danos pelo uso incorreto do jornalismo, da informação, do que o silêncio da censura. E que você que viveu, como eu, né? Nós somos na geração que viveu a ditadura, sabe disso tão bem quanto eu, né? Sem dúvida. Sérgio Rouanet, que morreu há 2 semanas, criador da Lei Rouanet. Sim. Ex-embaixador, diplomata. Grande intelectual. Uma das melhores citações dele, ele dizia que eu posso até discordar da sua opinião, mas eu vou lutar até o fim da vida para que você tenha o direito de dizer o que você pensa. Exatamente, de expressar. Isso. Né? É isso aí. Que a essência da democracia é o contraditório, né? E a convivência pacífica. Essas acusações contra o PT, que você admite até que algumas eram corretas, né? Como Petrolão, não sei se é o caso, mas e outras, não podem prejudicar sua campanha para deputado federal, enfim, a sua volta à política, de certa forma? Veja bem, eu vejo isso com muita tranquilidade, porque se o cidadão quiser ficar bem informado, eu tenho como informar-lhe do que ocorreu, né? O que ocorreu, no meu caso, foi uma operação armada contra nós, dentro da Polícia Federal, de um setor da Polícia Federal, do setor do chamado Departamento de Inteligência, o setor de inteligência da polícia. Eu estou dizendo isso porque está documentado nos processos contra mim, né? Já tem depoimentos sobre isso. Mas por que fizeram isso, Fernando? Pelo mesmo motivo que armaram contra o presidente Lula, pelo mesmo motivo que armaram contra uma série de lideranças do Partido dos Trabalhadores. Acho que foi uma operação político-partidária usando a instituição da Polícia Federal e pegando uma parte do Ministério Público. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Prova não havia nenhuma, a única coisa que havia era uma delação, obtida, sabe-se lá por que métodos. Hoje a gente sabe que a forma como as delações eram obtidas é altamente questionável, mas, enfim, tinha uma delação. A delação, por si só, na legislação não serve para nada, ela é meio de obtenção de prova. Como não se obteve prova nenhuma, todos os processos contra mim, ou eu fui absolvido, ou eles foram arquivados por ausência de prova. Arquivados, não. As denúncias foram recusadas pelo juiz. Todos os processos você foi inocentado? Todos os processos, até agora, eu fui inocentado. Então, deve restar 1 ou 2 aí que vai para o mesmo caminho. Então, isso já não me causa mais preocupação. Agora, é claro, aquilo que você falou. Uma parte do desgaste vai ficar. Fica, né? Que é impossível. Sem contar o sofrimento pessoal. Terrível, terrível. A Operação Acrônimo contra mim. E contra a minha família também. O que fizeram com a Carolina, minha esposa, foi um negócio absurdo. Ela grávida de 8 meses, já no final da gestação, prestou depoimento no hospital, porque era uma gravidez de risco, e a delegada, no início, aliás, a delegada lava-jatista, está aí operando até hoje na Polícia Federal. No início do depoimento, ela ofereceu para minha esposa, o benefício da delação. Você não quer delatar? Contra você. A delação contra o pai da filha que você está esperando. Mas é um negócio abjeto, assim. Enfim, não gosto nem de falar porque me provoca repulsa, mas passamos por isso, sobrevivemos e politicamente continuamos de pé. É o mesmo caso do presidente Lula. Vamos para a luta, é a nossa vida. Bom, no caso dele, ele apesar de ter ficado 580 dias preso, injustamente, está liderando as pesquisas para presidente da República. E se Deus quiser e o povo também, será presidente da República no ano que vem. Assim eu espero. Isso aqui é bolinho de fubá, tá? E depois eu vou lá. Tá bem. E o governador Zema e o governo Zema aqui no estado, como é que você avalia? Ele quer ser o sucessor, que critica tanto a sua gestão. Pois é. Eu acho que faz parte da política também a gente ter um pouco de paciência com
com esse tipo de situação, né? Eu tenho. Agora, o governo Zema tem tido uma gestão financeira muito bem sucedida, e eu explico já por quê, e uma gestão, digamos, de entregas de resultados muito ruim, muito, para não dizer pífia, né? Basta circular pelas estradas de Minas para ver o péssimo desempenho desse tipo de gestão. Agora, financeiramente o governo está bem. Eu estava fazendo as contas hoje, Marcelo, fechou o resultado do primeiro semestre, né, junho. 3 anos e meio de governo, no meu governo. 3 anos e meio nós arrecadamos, o Estado de Minas Gerais, no meu período, arrecadou 292 bilhões de reais. É muito, é pouco? Bem, é o número. 3 anos e meio do governo Zema, ele arrecadou exatamente 392 bilhões. São 100 bilhões de arrecadação a mais do que no meu governo. Bom, eu enfrentei uma recessão em que o PIB chegou a cair 7%, um bloqueio terrível do governo federal, porque depois do afastamento da Dilma, o governo Temer bloqueou tudo que pôde para Minas Gerais. Nada do que está acontecendo hoje, nada parecido com o que está acontecendo hoje. Então, o governo Zema tem uma gestão financeira positiva. Ele tem hoje em caixa 37 bilhões de reais. Em grande parte porque se aproveitou de uma liminar que nós obtivemos ainda no meu mandato, mas já no finalzinho do mandato, que nos permitiu, e a ele também, não pagar as prestações da dívida com a União. Isso dá 5,5 a 6 bi de economia por ano. Muito dinheiro. O total é de 150 bi. Isso da dívida toda. Da dívida né? toda. Mas o que ele economizou vai por aí em torno de 30 e poucos bilhões. Fora o excesso de arrecadação, essa melhoria da arrecadação, que não se deve a nenhum milagre gerencial. Deve-se simplesmente ao abusivo preço dos combustíveis, da energia elétrica e das telecomunicações, que respondem por 80% da arrecadação do ICMS. É por isso que está tendo esse sucesso financeiro. Não obstante o sucesso financeiro, o governador Zema não cumpriu o acordo com a segurança, né? Não deu o aumento que ele mesmo tinha prometido às forças policiais do Estado, não paga o piso da educação, que nós pagamos, enfim. Mas está pagando no 5º dia útil e acha que isso é suficiente. Então, acho um governo, para não dizer mais, para não piorar, um governo de resultados pífios, ainda que tenha dinheiro em caixa. Mas ele insiste que recebeu uma herança maldita. Quando alguém lembra seu nome, ele diz, sai para lá, assombração. Fica repetindo esse refrão. E isso eu sei que tem te incomodado, porque... Não, mas assim, pessoalmente não me incomoda. Incomoda politicamente porque eu não acho correto. Eu recebi uma herança maldita, né? E fiz o registro disso com 90 dias de governo. E depois fui governar. Porque não cabe ao governador do Estado estar remetendo ao passado o tempo todo para justificar aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Eu fiz, nós recebemos o governo com um déficit de 7 bilhões de reais anual e ele vai entregar ao governo, está na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias que o governo Zema mandou para a Assembleia, ele vai entregar ao governo com 11 bilhões e meio de déficit. Portanto, o déficit dele será maior do que ele recebeu, do que eu recebi. E, aliás, o que eu passei para ele também foi em torno de 7 ou 8 bi. E ele vai entregar com 11. Eu acho assim, sinceramente, Minas merece mais do que isso. Merece e precisa de um governo mais atento às demandas dos mineiros. Mas não é disso que eu quero falar, nós estamos aqui para debater coisas mais, enfim, instigantes. Mas a sua vida política como gestor e prefeito, principalmente, porque você teve um longo período entre ser secretário, vice-prefeito, prefeito interino, digamos assim, depois prefeito efetivamente. Esse período foi muito bem sucedido. Você foi muito bem avaliado. Fui, verdade. Reeleito em primeiro turno Verdade. E, inclusive, ranqueado entre os prefeitos mais bem avaliados do Brasil na época. Verdade. Com aqueles projetos muito interessantes, tipo Vila Viva, o orçamento participativo, uma série de intervenções importantes aqui na periferia de Belo Horizonte. E depois vem para o governo do Estado e você foi muito criticado pelo seu período como governador. Como é que você explica essa... É a questão federal que envolveu a presidente Dilma ou, enfim, tem outras circunstâncias? Também. Porque eu sei que você teve problemas com seu vice, foi abandonado também pelos partidos que compunham
o seu governo na época. Quer dizer, teve questões internas também, né? Não teve questões internas, mas veja bem, o que é importante ressaltar? Eu governei em Minas Gerais no pior período da República Brasileira, né? Nós enfrentamos uma recessão econômica brutal, enfrentamos a perseguição judicial generalizada contra o Partido dos Trabalhadores, que era o meu partido, aí Lava Jato e, no nosso caso, uma operação específica que era a tal da Acrônimo, a prisão do presidente Lula, o impeachment da presidenta Dilma, que por mais que se queira dizer que não, aquilo foi um golpe institucional, parlamentar, mas foi um golpe. A presidenta Dilma não fez nada que justificasse aquele afastamento. E depois um bloqueio brutal das contas de Minas pelo governo federal. Tudo isso somado ao déficit que nós herdamos do governo passado, e aí eu quero ser muito justo aqui, Marcelo, ao contrário do atual governador, que a tudo olha para trás e joga pedras no passado, eu acho que o problema de Minas é um problema estrutural, não é um problema deste ou daquele governo. O déficit estrutural do Estado de Minas Gerais tem a ver com a Previdência Pública, e esse déficit não está resolvido, Zema não resolveu e não vai resolver fácil. Eu vou dar só um exemplo rápido para não cansar aqueles que estão nos acompanhando. Eu me lembro bem dos números do meu governo, não deve ser muito diferente hoje, não. O governo, tirando a Previdência Pública significa o pagamento dos aposentados e a arrecadação previdenciária que se faz sobre a folha. Tire isso fora. Tirando isso, o governo, no meu mandato, era superavitário, ou seja, ele arrecadava mais do que gastava, em torno de 8 bilhões de reais por ano. Você coloca a Previdência. A Previdência é assim, nós gastávamos, pagando aposentados, mais ou menos 22 bilhões por ano e arrecadávamos dos contribuintes, dos salários e do patronal, tudo somado, uns 6 bilhões por ano. Então, esse era o tamanho do déficit, quer dizer, eram 22 menos 6, 14, não, mais, 16, né? 16 bilhões. Uhum. Você pegava os 8 do superávit primário lá, sem a Previdência, julgava para cá e ainda faltava 8. Ainda vira déficit. E esse era o déficit de Minas. E eu acho que continua do mesmo jeito, não foi resolvido estruturalmente. Como é que fechava as contas? Isso no meu governo e nos governos anteriores, no governo do Anastasia, do ex-governador Aécio Neves, mesma coisa. Todo ano você tinha que inventar uma mágica, fazer uma operação extraordinária, obter dinheiro emprestado. Contratar dívida. Né? Ou contratar dívida, ou vender a folha de pagamento, como foi feito agora, eu fiz também, ou recorrer aos depósitos compulsórios. Alguma coisa extraordinária tinha que ser feita para cobrir esse rombo. Porque a conta não fecha. A conta não fecha. Continua do mesmo jeito. Agora, o excesso de arrecadação e esse dinheiro da indenização da Vale do Rio Doce vão ajudar muito o governo Zema, mas isso desaparece porque é datado e daqui o próximo governador vai ter os mesmos problemas que teve o governador Anastasia no final do seu governo, que eu tive ao longo do meu e que o Zema conseguiu evitar da forma que eu mencionei aqui antes. Então, para ser justo, não é culpa de ninguém especificamente. É o que foi sendo formado ao longo de muitos anos de governo. Nós temos uma folha muito pesada, uma folha de pagamento muito pesada e uma folha de aposentados que eu diria, insustentável com o modelo atual de previdência. Mas é uma longa discussão como é que isso pode ser solucionado. Tem solução, tem que criar um fundo específico, tem que capitalizar esse fundo, mas demora tempo e não é questionando, jogando pedras no passado que vai se resolver isso. E o governo Bolsonaro, Fernando, como é que... O desgoverno Bolsonaro. Como é que você avalia o governo Bolsonaro e a figura do presidente? Marcelo, vamos falar a verdade aqui. Eu acho que nunca nós nunca nós vivemos um risco tão grave para a democracia, não é, brasileira, que nós custamos tanto a conseguir. Não é? Você acha que vai ter golpe? Eu acho que se continuar na marcha que está indo, a possibilidade de uma tentativa de golpe é muito grande. Sim. Tentativa, com certeza. Que vai dar certo, acho que não. Isso na hipótese do presidente Lula ser eleito no primeiro turno, alguma coisa que... Eu acho assim, eu vou ser mais pessimista que você. Eu acho que se continuar desse jeito, a tentativa do Bolsonaro seria dar um golpe para não ter eleições. Para não ter eleição. Evitar a eleição, porque ele vai perder a eleição, não tem como reverter esse cenário que está nas pesquisas.
Então, o risco para a democracia é muito grande. Nós nunca tivemos, o que nós estamos vivendo. Você viu o episódio agora, recente, desse assassinato em Foz do Iguaçu, de um militante companheiro nosso do PT, um dirigente do PT lá, por parte de um bolsonarista enlouquecido. Não é trivial, não é casual, não é normal que tenha uma foto do assassino com o filho do presidente nas redes sociais. Quer dizer, isso é um negócio que nós nunca vimos no Brasil. Violência política instigada pelo próprio mandatário maior, pelo próprio presidente, porque ele instiga a violência nos discursos, nos atos, não é? Ele questiona as instituições. Então, nós nunca vivemos uma coisa assim. Vou te falar, nem na época da ditadura. Nós tivemos um episódio recente, Marcelo, que me deixou estarrecido, com certeza, a você e a todos que estão nos acompanhando. Nós vimos, à luz do dia, ao sol do meio-dia, um grupo de policiais rodoviários executarem um cidadão numa câmara de gás improvisada. Nem na Alemanha nazista acontecia isso. Na Alemanha nazista, as câmaras de gás eram ocultas e a autoridade maior, os nazistas, diziam, não, nunca houve isso, nós nunca fizemos isso. Aqui fizeram à luz do dia, no dia numa rodovia federal. Depois assassinam um militante político aos gritos de Viva Bolsonaro. Quer dizer, que isso? Que país é esse? Nós não podemos admitir isso. Então, eu acho, com toda clareza, com toda veemência, é preciso expurgar o Brasil do Bolsonaro e dos seus asseclas. Eu vou chamar assim porque já é quadrilha isso que nós estamos vendo. E só tem uma forma de fazê-lo pela via democrática, é o voto. É o voto, né? É o voto. A tão decantada cordialidade do brasileiro, né, que inclusive Sérgio Buarque fez um ensaio, um livro brilhante sobre o assunto, o brasileiro cordial, raízes do Brasil. Isso. Eu não sei que fim levou essa cordialidade, porque o que a gente está acompanhando aqui é de um radicalismo absurdo. Absurdo. E é unilateral, viu? Essa história de dizer que não tem uma polarização. Veja bem, polarização sempre teve na política. Você sabe disso. Sim. E é boa, e é salutar. Sim, o contraditório faz parte da democracia. Nós vivemos As pessoas podem discordar. Depois da ditadura, nós recuperamos a democracia no Brasil, você acompanhou e fez parte do processo, e havia polarização entre o PSDB e o PT, extremamente salutar, civilizada, não tem problema nenhum em você ter. Em Minas, antecede a esse período a famosa polarização entre o DN e o PSD, adversários do campo da política. Sim. E Milton Campos, que era da UDN, tinha uma frase que eu acho brilhante. Ele dizia assim, aqui em Minas brigam as ideias, não os homens. Não é? Porque ele tinha amigos no PSD e vice-versa. Agora, de repente, você vem para uma situação... Isso não tem nada a ver com a cultura política nossa, não tem nada a ver com o homem cordial que você mencionava aí. Nós precisamos resgatar esse Brasil. Né? O Brasil da paz, da coexistência, do entendimento e, claro, da divergência também. Mas a divergência civilizada e não dessa forma brutal que está sendo imposta. Tem um retrocesso aí civilizatório absurdo. Né? Usou bem a palavra, é isso mesmo, retrocesso civilizatório. E o ex-prefeito Calil, Fernando, como é que você avalia? Ele esteve aqui no Café com Mate, nós gravamos, estreiei aqui o programa com ele. E está no YouTube, ótima entrevista, por sinal. Mas ele, assim, lá pelas tantas criticou o seu governo também. Mas não tem importância. Embora seja aliado do PT. Como é que você avalia a gestão do Calil e a figura dele? Sobre isso, vou recorrer de novo ao Milton Campos. Não sei se você sabe esse caso. Chegaram para ele era governador do estado, e disseram para ele lá no Palácio da Liberdade, doutor Milton, o senhor acredita que o fulano era um correligionário dele, um amigo, fulano estava ali no Café Pérola, no centro da cidade, falando mal do seu governo, doutor Milton, olha que absurdo. E ele, naquela tranquilidade dele, e eu até tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, ainda que à distância, ele disse assim, meu filho, não liga para isso não, falar mal do governo é tão bom que não deve ser um privilégio só dos inimigos. Deixa os amigos falarem também. Também, né? Mas veja bem, olha, eu tenho relações pessoais com o Calil muito boas, fraternas. Eu também, a propósito, também Pois tenho. A minha divergência com ele é só no futebol, porque ele é atleticano e eu sou cruzeirense. Mas essa é secundária.
Mas eu acho que ele fez uma excelente gestão em Belo Horizonte, tanto que foi reeleito em primeiro turno, né? Enfrentou Muito de bem maneira... avaliada a gestão dele também, como a sua, Sim, quando sim. era prefeito. Fez um trabalho excepcional, eu diria que exemplar, para o país todo na pandemia, né? Foi corajoso, enfrentou da forma correta, criou um comitê científico de aconselhamento e seguiu à risca o que lhe foi sugerido pelos professores e cientistas que estavam ali. Eu acho que sob todos os aspectos. E ele tem uma questão, uma coisa que a mim me toca muito. O Calil tem sensibilidade social. Ele é uma pessoa que se toca, que, como dizia o doutor Célio, que você mencionou aqui, faz política com compaixão, não é? Coisa que eu não vejo no atual governador. O atual governador tem um vídeo dele que me choca toda vez que eu vejo, está no YouTube, ele está lá no Vale do Jequitinhonha e ele dá uma entrevista e fala assim, eu vou trazer empresas para cá, porque aqui a mão de obra é barata, né? A gente contrata uma empregada doméstica por R$300. Eu achei isso de uma crueldade, uma perversidade inominável. O Calil tem sensibilidade social, é um democrata, está no mesmo campo que nós. Não é um homem de esquerda, com certeza, mas isso hoje, para mim, é irrelevante, como é também para o presidente Lula, né? Então, essa composição que nós fizemos em Minas, corretíssima, está inspirada no exemplo do presidente Lula, que foi buscar no PSDB um inimigo histórico, inimigo político, né? Adversário político histórico, que era Geraldo Alckmin, para ser seu vice. E vamos registrar também, por justiça, o gesto de grandeza do Alckmin de aceitar o convite do Lula e se somar nessa jornada que é a jornada pela democracia, pelo resgate daquilo que você falou aí, da civilização, daquilo que é mais caro, dos valores civilizatórios. Né? Então, eu acho que a gente está do lado certo. E o Calil está conosco, a mim me deixa muito satisfeito, muito feliz. Tá bem. Aliás, para registrar, eu conversei ontem pelo telefone com o governador Zema, trabalhei no governo dele como secretário de Cultura e reafirmei o convite para vir aqui, que disse que você vinha hoje. Eu falei, Romeu, vem logo porque o pessoal vem e bate aqui, Calil, Pimentel, Duda Salabert, daqui a pouco vão dizer que eu sou petista. Você é de oposição. Isso. Aí eu brinquei com ele. Petista, assim, no mau sentido, né? Porque, mas, enfim. Mas você é jornalista. E o jornalismo, de vez em quando, é acusado de muita coisa, né? O jornalista costuma ser acusado. Sempre, sempre. O jornalista apanha o tempo todo. O que mais acusa atualmente é o Bolsonaro, né? Que coisa impressionante. Mas, enfim. A aversão que ele tem à imprensa, né? A imprensa, ao Congresso, ao Judiciário. Enfim, o jornalismo é só mais uma das instituições que apanham. Quando jovem, Fernando, sim, falando um pouco sobre a polarização, enfim, você teve militância num partido de extrema esquerda, sim, a VAR Palmares. Sim, VPR, na verdade. VPR. A VAR foi muito rápido, foi de passagem. Mas teve. Tive. Você era companheiro da Dilma. Mas a VPR era mais radical. Era mais radical, hein? Mais, com certeza. Enfim, bom, o fato é que essa militância levou você e a Dilma para a prisão lá em Juiz de Fora, né? Sim. Vocês ficaram 2 anos e pouco, né? Não, a Dilma, ela nunca teve, ela ficou presa em São Paulo. Eu fiquei um pouco no Sul e depois aqui em Juiz de Fora, que era o presídio político, né? Isso, junto com o nosso amigo prefeito também, não? Com o Márcio Lacerda, que foi meu companheiro naquela época. Eu fiquei ao todo 3 anos e meio preso. A Dilma ficou um pouco menos, acho que 2 e pouco. Mas ela ficou em São Paulo, no presídio Tiradentes. Ironia do nome, né? Nós tínhamos um presídio político no Brasil. Chama Tiradentes. Né? São Paulo foi demolido já, não tem. E aqui era, Juiz de Fora era o presídio de Linhares. Linhares é o bairro onde ficava. Eu fiquei ao todo 3 anos e meio. É tempo, viu? É bastante tempo. Isso você tinha quantos anos? Foi 68, 67? Eu fui preso com 19 anos e fiquei até os 23, mais ou menos. Uma boa parte da minha juventude, eu não diria que foi perdida, mas foi, digamos, usada na prisão. Não é uma experiência que eu recomendo para ninguém, viu? Não acho que... Agora, também não me arrependo, não tem nada que faz parte da história, né? A gente fez parte de um período duríssimo, né, no Brasil, que a juventude era reprimida
você não podia se reunir para fazer uma peça de teatro, a música era censurada, as revistas, os jornais, enfim. E a rebelião, certo ou errada, por modelo equivocado ou não, era um pouco um imperativo quase que moral naquela altura do campeonato, né? Então, pagamos o preço da nossa rebeldia, mas eu não me arrependo, não. Acho que foi bom, foi importante para o Brasil. Mas, enfim, aí, pouco depois você migra para uma militância política Sim. mais cordial, digamos assim. Não, quando ela foi permitida, né? Porque naquele momento você não tinha partido político. Tinha o MDB e a Arena, que eram os dois partidos permitidos, por assim dizer, mas só depois da Constituição de 88 é que você vai poder ter a liberdade partidária integral, né? Eu nunca mais militei em nada clandestino, né? Depois que eu saí da prisão, eu fiz um pouco esse compromisso comigo mesmo. Eu agora só milito no campo democrático e dentro das instituições. E foi assim que nós fundamos o PT, já há quase 40 anos, e vamos tocando o barco assim. Bom, Fernando, vamos ver algumas perguntas que os telespectadores que acompanham o Café com Mate mandaram para você pela internet. Perfeito, vamos lá. Oi, eu sou Vinícius, sou de BH e gostaria de saber quais as pautas o senhor acha importante defender no Congresso para melhorar a vida das pessoas. Oi, muito bem, Vinícius. Bom, eu acho que deputado federal tem pautas mais amplas, né, do que as pautas de um prefeito, do que as pautas até dos deputados estaduais. Eu penso duas coisas importantes aqui. Primeiro, no caso de Minas Gerais, nós somos o estado que tem a maior rede rodoviária federal do Brasil, estadual também. E as estradas de Minas estão totalmente abandonadas, tanto as federais quanto as estaduais. Então, um programa de recuperação dessas rodovias, ampliação das rodovias, construir terceira pista, construir contornos das cidades. Eu viajo pelo interior e quase toda a cidade de Minas, a rodovia passa dentro da cidade, que é um escândalo do ponto de vista de segurança. Essa é uma pauta. E a outra que me preocupa muito é a questão das bacias hidrográficas, que ficou muito visível agora com esses desastres, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, essas tragédias terríveis. Tem a ver com a mineração, mas tem a ver também com a gestão das bacias hidrográficas. E água é o grande, eu diria, a grande commodity do mundo nesse século XXI. Então, ter um tratamento especial para a questão das bacias hidrográficas, que hoje ainda não está configurado na legislação federal, é outra pauta que eu acho importantíssima para Minas Gerais, que não por acaso é chamada, ou era chamada antigamente, a caixa d'água do Brasil. Meu nome é Natália. A sua chapa está com Calil para candidato a governador. O senhor, como ex-governador, o que acredita que o Calil possa fazer diferente do atual governo, que é o Romeu Zema? Natália, eu acho que muita coisa. Primeiro, eu já falei isso aqui, o Calil é um homem que tem sensibilidade social. Ele tem esse carinho com as pessoas, que é uma coisa que eu não vejo no governador atual. Parece relevante, mas não é. Eu acho que Estado, governo tem que cuidar das pessoas. E o Calil, com toda certeza, fez isso muito bem quando estava como prefeito de Belo Horizonte e vai fazer muito bem no estado de Minas Gerais. Eu tenho a impressão que nós vamos ter um governo com um caráter social muito mais evidente, muito mais forte, muito mais efetivo do que o governador atual. Bom dia, meu nome é Paulo Campos, eu sou de BH e eu tenho uma pergunta para o ex-governador Fernando Pimentel. Durante seu governo, Minas sofreu muito com a ausência de repasse do governo federal. Caso o Lula seja eleito e no Senado de Minas o Zema seja eleito, você acha que o Estado passará por uma situação parecida? O que poderá ser diferente? Não, eu acho, com toda sinceridade, que o Lula eleito vai tratar Minas Gerais, qualquer que seja o governador, seja ele o Zema ou o Calil, da forma republicana que ele tratou todos os estados quando foi presidente. O Lula foi 8 anos presidente da República, eu nunca ouvi nenhuma queixa de governador de estado em relação a ele. Então, do ponto de vista de relações entre governo estadual e governo federal, eu creio que nós não vamos ter problema nenhum com o Lula presidente, sendo governador o Calil ou sendo governador o Zema. Evidentemente que o presidente Lula prefere o Calil, está na chapa dele, tem muito mais ligações, tem muito mais empatia com o Calil. Mas não creio que vá haver discriminação de maneira nenhuma. O Lula nunca fez isso e não fará. Bom,
E temos uma última Pois não. pergunta, Fernando, que é do Tiago. Pimentel, quais foram os maiores erros do seu último mandato e o que você faria para consertá-los? Olha, Tiago, erros, eu prefiro deixar os adversários falarem deles do que eu mesmo, né? Agora, consertar, veja bem, eu acho que a gente devia ter tido, quem sabe, uma perspicácia maior. Quando eu iniciei o governo, eu já devia ter prevenido, de forma mais acurada, os mineiros e as mineiras, que nós íamos ter 4 anos de muita dificuldade, né? Como de fato foi. Isso aí independe de ser eu, o governador, ou qualquer um que estivesse lá. Seria um período muito difícil, como foi. Volto a dizer, eu governei Minas no período mais difícil da história da República Brasileira, né? Talvez ter chamado mais a atenção para isso, ter mostrado melhor esse caráter e as dificuldades que nós estávamos tendo. Isso aí pode ser que eu tenha falhado nisso aí. O resto, eu fiz o governo possível, eu não vejo nenhum motivo para eu mesmo criticar aquilo que eu fiz. Tá bem, Fernando, era o que tínhamos por hoje. Tá ótimo, Tá então. bom? Muito obrigado pela presença, foi um Eu prazer. que agradeço, Marcelo. Foi bom. Nessa varanda aqui, já tive a sua honrosa presença quando você era governador do estado. É verdade. Lá no Retiro também, quando eu estava verdade. chegando. E vai ser um prazer sempre recebê-lo aqui para tomar um Muito cafezinho. obrigado. Bolinho de fubá. Muito obrigado. Deixa eu só elogiá-lo e dizer que essa iniciativa sua, que parece só uma coisa doméstica, está em casa, mas você é um jornalista de trajetória amplamente reconhecida e está fazendo muito bem de criar esse espaço, de incentivar. Nós precisamos de espaços como esse. A ideia é contribuir para o debate. Exatamente, que a gente pode conversar, pode debater, Sem trocar ideias, divergir se for o Sim, caso, eventualmente. ou concordar, mas sempre com o espírito democrático que tanta falta está fazendo hoje no Brasil. E é o espírito que faz parte da essência da mineiridade, né? É verdade. Né? Que os mineiros são cordiais, recebem as pessoas nas suas casas, É verdade. né? Oferecem um café e um bolo de fubá, divergem eventualmente, mas continuam se E buscam relacionando sempre o consenso. o consenso e a convivência democrática. Ótimo, muito bom. Foi muito Obrigado, bom, viu, Marcelo. Fernando. Eu que te agradeço. Foi um prazer. Fernando, Tem um presente Tem um também? presente. Ah, isso é uma maravilha. Tem um Ganhar presente. presente é melhor do que tudo. presente com a logo aqui do Café Café com já Mate. tem o logotipo. né? Isso. E aqui temos Café, doce de leite, goiabada cascão e café. mais mineiro impossível. Leva lá para dona Carol. Eu levarei. Com prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Fernando. Obrigado à sua equipe toda aí. Muito simpáticos.